E eu já queria começar esse episódio aqui, ó, mandando um recado pra dona Joseilma. Não sei se a senhora tá escutando aí meu podcast, mas eu queria saber por que, que a senhora tá tão irritada comigo assim, cara. O que, que eu te fiz? O que, que eu te falei? O que aconteceu? Que algumas pessoas eu acho que me seguem e viram lá que eu postei no meu Instagram. Mas é que aconteceu o seguinte, no último episódio, eu falei durante uma hora sobre um monte de coisa. Eu nem lembro mais o que eu falei. Eu fico falando aqui. Esse podcast é o seguinte: eu ligo o gravador e eu falo durante uma hora. Esse é o meu desafio. É eu ficar falando durante uma hora. O que, que eu vou conseguir falar nessa uma hora? Eu não faço ideia. Quando eu termino de gravar e eu paro o gravador, eu não faço ideia do que eu falei. Eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça. Nessa uma hora do dia, eu tô falando só o que vem na cabeça. Eu não faço ideia do que eu falo. E aí, no último episódio, eu terminei de gravar, editei, postei, normal. Soltei lá no YouTube, divulguei e já era, acabou. Esse é meu trabalho. Vou lá, divulgo e já era. Aí passou algumas horas depois de eu ter postado o episódio. Uma senhora de nome Joseilma foi lá e comentou no meu vídeo do YouTube. Mas não é que ela comentou é, qualquer comentário, igual as pessoas comentam, não. Ela comentou xingando, como se eu tivesse falado uns absurdos que eu nem falei, na verdade. Eu nem falei. Se você escutar o episódio, você vai ver que eu não falei nada demais. Eu acho também, né? Tô colocando o episódio aqui, ó, pra eu ler o comentário sem. Vocês verem como que a dona José. A dona Joseilma ficou traumatizada. Eu não sei exatamente o que eu falei, não, mas ela ficou traumatizada. Ela comentou assim, ó. Fala as coisas quando souber de verdade. E aí já me pegou, né? Porque assim, eu até comentei aqui, eu comentei assim, ó, se for falar só quando souber de verdade, ninguém nunca vai falar nada. Por quê? Porque ninguém fala nada, ninguém sabe nada de verdade. Antigamente as pessoas sabiam. Antigamente as pessoas tinham que saber. Porque não tinha essa informação. Hoje a gente é praticamente um ciborgue, pô. Você não precisa saber nada. Porque você fala assim, caralho, qual que é a capital da Síria? Aí você vai lá e pesquisa. Aí você sabe a capital da Síria. E aí você acha que você sabe a capital da Síria, mas você não faz ideia. Porque você não sabia, você pesquisou, você teve a resposta, mas daqui 5 dias você não faz ideia de qual é a capital da Síria. Só que você acha que sabe. Por quê? Porque você tem um celular perto de você. Então hoje em dia, a gente deve ser as pessoas mais burras que já existiu na Terra já. Porque a gente não sabe de nada. Antigamente você tinha que saber, antigamente você tinha que saber caçar. Aí as pessoas sabiam ler, tá ligado? Essas pessoas eram inteligentes, pô, inventava a luz, teve que inventar, alguém teve que inventar a luz. Hoje em dia você tá aí, iluminado, mexendo no computador, no ar-condicionado. Você anda de carro, você faz um monte de coisa. Mas antes não tinha nada disso, precisou de pessoas inteligentes pra fazer isso. Então antes as pessoas tinham que saber as coisas. Ou ela sabia ou ela não sabia. Hoje em dia a gente tá num meio termo ali que a gente não sabe, acha que sabe. E aí, só tem a informação. A gente tem a informação. A gente é um ciborgue, pô, né? Anda com o celular do nosso lado, como se fosse uma. Mano, sai esse celular pra você ver. Você não consegue chamar Uber, você não tem acesso ao seu banco, você não consegue conversar com ninguém, você fica inacessível. Imagina ficar inacessível. Só que há 20 anos atrás, não mais, né? 30 anos atrás, era normal você ficar inacessível. Os pais deixavam o filho ir pra escola e já era, pô. Boa sorte, filho. Talvez aí 6 horas você tá de volta. Talvez não. Aí tem que chamar a polícia. Mas não sabia, não fazia ideia. Falou assim, ó, cadê seu filho? Foi pra escola, eu espero. E aí, seja o que Deus quiser. Mas hoje em dia não. Sai de casa e fica uma hora sem dar sinal pra ninguém. Sem mandar uma mensagem pra uma pessoa pra você ver. Vixe Maria, aí é procurado. Você vai aparecer em caixa de leite, no Datena, no Facebook, todo mundo compartilhando sua foto. Aí do nada você tá na padaria e fala, ô caralho, meu celular só acabou a bateria, pô. Esqueci em casa, ô, que isso, velho. Então, como é que eu vou falar alguma coisa quando eu souber de verdade, sendo que eu não sei nada? E não é só eu, é todo mundo, ninguém sabe nada, a gente não sabe o que tá falando. Mas a dona Joséilma aqui, aparentemente, ela ficou brava, hein? Nossa, eu não sei o que eu falei pra essa dona. Sabe por quê? Porque depois ela respondeu assim, ó. Ela mandou, responde. Não, ela mandou, responde, porra. Não tem coragem? Ela mandou isso do nada. Tipo assim, ela mandou aquela mensagem e logo depois mandou essa. Como se fosse uma conversa de WhatsApp, onde você já tá online e já responde a pessoa.
Responde, porra, não tem coragem? E 3 pontos de interrogação, que isso também é uma ênfase, né? Tipo, responde, e aí, você vai ficar dessa palhaçada e não vai responder? Quando você manda uma, é só uma pergunta pra alguém responder. Quando você manda 3, é uma ênfase pra você responder. E ela mandou, responde, porra, não tem coragem? Aí eu mandei, calma aí, calabreso. O que você quer saber? Mandei pra ela, porque eu não entendi. Ela só falou, só é pra eu falar quando eu souber de verdade. Mas ela não falou sobre o que assunto. Eu fiquei falando durante 1 hora sobre várias coisas. Como é que eu vou saber o que eu falei ali? O que você quer saber, ô dona Joselma do caralho? Eu não faço ideia do que você tá falando. Daí depois ela mandou, e se você for homem, responde aí. 3 mensagens seguidas. Que é pra eu falar só quando eu souber de verdade. Depois mandou, responde porra. Você não tem coragem? 3 pontos de interrogação. E se você for homem, responde aí. Aí eu respondi, eu falei assim, pelo jeito que falou, deve ter uns 14 anos. Mas pelo seu nome já nasceu com 57. Também você tem que saber conversar também, né? Você tem que jogar aquela... tem que responder, pô. Engraçado, tem que tentar fazer piada. Mas aí a dona Joselma Fontes não respondeu. E aí agora eu quero até pedir ajuda de vocês, pra vocês pressionar a dona Joselma. Se você puder ir no episódio 184, André Otávio Podcast 184, o episódio chama País do Carnaval. É o último episódio, postei semana passada. Vai lá nos comentários e responde a dona Joselma. Fala aí, dona Joselma. O que você quer saber, pô? Eu também tô curioso. Eu também tô curioso. Então vamos forçar forçar a Joselma não, né? Tadinha. Já deve ter artrose, artrite, tudo isso aí. Mas vamos lá pressionar a dona Joselma pra saber o que ela ficou tão chateada assim que eu falei no último episódio, que eu não faço ideia, na verdade. Então, eu queria até pedir a ajuda de vocês aí, se vocês puderem ir lá no YouTube, no último episódio, e pressionar a dona Joselma nos comentários pra ver se ela, pelo menos, explica aí, né? Porque eu tô assim, eu não sei o que eu falei. Eu não quero falar de novo. Dona Joselma, eu não tô aqui pra atacar a senhora. Eu não quero falar nada que te magoe. Tá entendendo? Às vezes eu falo as coisas sem pensar aqui. Aqui é tudo sem pensar. Então, pode ser que afete alguém. O Chapelle fala, tudo é engraçado até acontecer com você. Então, eu não tô falando exatamente da senhora, eu tô falando sobre outras coisas. Mas se a senhora, a carapuça serviu, né? Eu peço até desculpa, eu não sei o que eu te falei, mas eu quero saber o que eu falei. Porque se eu chamei a senhora de véia asquerosa, fedida, teta de mofo, aí foi pra senhora mesmo. Mas agora se eu não falei nada disso, aí não sei por que a senhora tá ofendida. Então, vamos pressionar a dona Joselma lá nos comentários lá, por favor. Tá bom?